Boa noite, Danúzia, Juliana, Daniela, Lilian. Fico muito feliz vocês já entrando aqui. Sejam bem-vindas, bem-vindos a esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Eu vou dar esse tempinho para chegar a horinha certa aqui da live e a gente poder tá falando um pouquinho, né, sobre esse assunto tão especial. Maria, Claudete, sejam bem-vindas. Para quem já assistiu a primeira live, já sabe mais ou menos do que se trata. Mas para quem ainda não assistiu, eu vou explicar. Boa noite, Lígia. Vamos entrando, gente. Eu vou explicar. Essas lives que eu coloquei aqui num projeto chamado Criando Paz, são lives, na realidade, para a gente falar um pouquinho de um livro chamado Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, um mexicano. Médico que acabou, num determinado momento da vida, assumindo aquilo que foi determinado pelos seus ancestrais, pela própria característica da sua família, e passou a ser, então, esse que passa a mensagem dos toltecas à frente, que traz a luz. E aqui não se trata de nenhuma grande sabedoria sobre os toltecas, nem um grande estudo filosófico sobre esta cultura tão antiga e tão sábia. Mas sim da gente pensar um pouquinho juntos, né? Fazer uma reflexão que se torne ação nas nossas vidas. Estou vendo Ingrid, Luiz, Rosana. Muito bom, gente. Que a gente possa então parar um pouquinho o nosso tempo aí nessa noite de quinta-feira e fazer essa reflexão que se torne alguma ação. A grande sacada desse livro, que foi um resumo muito simples, muito fácil, uma leitura muito fácil, esse livro Os Quatro Compromissos, a grande sacada na minha visão é realmente fazer com que a gente olhe para uma situação, para um momento muito prático da nossa vida. Olhe para aquilo que praticamente a gente pode mudar. Porque se a gente filosofa de uma coisa muito distante de nós mesmos, sem a chance da gente estar podendo transformar ou entendendo aquilo como uma forma muito complexa, muito inalcançável, fica muito difícil. Agora ele traz isso de uma forma muito simples. Traz para o nosso dia a dia, traz para a nossa relação com as pessoas imediatas da nossa vida, para o nosso próximo. E aí realmente a gente pode ter uma grande transformação. Então, gente, quando eu iniciei, eu acho que eu cheguei a falar que a introdução é importantíssima. Quem se interessou por ler esse livro, a introdução traz uma grande luz sobre a base dessa filosofia, que na realidade entende que nós vivemos num mundo de sonho, uma grande ilusão, como os hindus chamam de Maya. A gente vive afogado nessa inconsciência. O livro trata, na realidade, de uma abertura, de uma ampliação da nossa consciência. E com essa ampliação a gente tem condições de, no dia a dia, na nossa vida, transformar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E assim a gente pode ser mais feliz, a gente pode agir a partir da base do amor, não da base do medo, como o próprio livro fala. Então ele explica que nesse mundo de sonho há uma série de distorções. E a gente na realidade, ele chama de domesticação, é uma coisa meio assim, forte, né? A gente pensar que a gente foi domesticado, mas na realidade ele diz que ele está querendo dizer isso porque a gente foi aprendendo muitas coisas na nossa cultura, na nossa família, na sociedade, de uma forma geral, a gente foi aprendendo uma série de coisas e assumindo determinados compromissos. E os compromissos que a gente assume com a sociedade, com a família, com o cônjuge, com o filho, são compromissos que muitas vezes nos levam à frente. Mas o que ele fala que é mais delicado e que a gente precisa olhar são aqueles compromissos que a gente assume com a gente mesmo. Porque muitas vezes eles é que direcionam a nossa vida. Eles são os reguladores da nossa vida. Por exemplo, um exemplo muito simples, o compromisso de ser perfeito, de não errar.
esse compromisso torna a nossa vida um verdadeiro desespero. Torna a nossa vida muito cruel com a gente mesmo. Por quê? Porque a gente vai virar o tempo todo o nosso radar para aquilo que a gente não pode deslizar, não pode errar, para aquilo que a gente tem que conseguir. Isso vira uma pressão, uma tensão muito grande. Eu vejo hoje muitos jovens assim, num profundo sofrimento, porque erraram ou não souberam exatamente o melhor caminho em determinado momento. Mesmo de desafios grandes da vida. Então ele fala que a gente vive nesse mundo de sonho. E nesse início, que ele conta uma história meio mítica, meio lenda, ele conta a história de um grande despertar de um homem, em que ele começa a entender que as pessoas não se veem como elas são. E aí ele se chama de espelho enevoado, para que ele não esqueça essa grande verdade que ele descobriu. E espelho enevoado por quê? Porque ele diz que nós somos espelhos uns dos outros, mas que na realidade a gente não se enxerga exatamente como a gente é. E como que a gente é? Espelho uns dos outros. Aquilo que afeta você, afeta a mim. E quando a gente entende profundamente isso, quando a gente consegue entender, ou pelo menos beliscar o entendimento disso, a nossa vida muda em relação às pessoas. E muda também em relação a nós mesmos. Então esse despertar da consciência, a meu ver, é a verdadeira alavanca para a liberdade. Para que a gente possa fazer escolhas conscientes e viver mais feliz com elas. Por quê? Porque nós estamos escolhendo isso para nós. Então, na introdução do livro ele fala isso. E na última live eu falei principalmente do primeiro compromisso, que na realidade ele sugere 4 acordos, 4 compromissos que vão fazer a nossa vida uma vida muito mais feliz, uma vida mais baseada em amor, menos baseada em medo. Se a gente parar para pensar na nossa sociedade, é toda uma sociedade voltada para o medo. Nós vivemos, eu digo que há muito tempo, a era do medo. E esse medo gera o quê? Muito desejo de controle. Gera muita ansiedade, muito desejo de controle. E esse desejo de controle gera o quê? Gera muitas defesas, gera muita distância desse amor. Gera uma precariedade nas relações também. Então, nesse primeiro compromisso que ele sugere como um caminho para que a gente viva melhor, viva bem, viva no amor, seja impecável com a sua palavra. Eu falei disso na última live. O quanto que a nossa palavra cria realidade, cria relações, cria situações, e o quanto que ela tem poder. É aquilo que está lá, é bíblico, o verbo tem força. Então, o primeiro compromisso é esse, você ser impecável com a sua palavra. E eu sugeri que a gente começasse a prestar atenção no nosso dia a dia, a quantidade de palavras inúteis, a quantidade de palavras que não fazem o bem, a quantidade de palavras que na realidade não tem nenhum grande propósito a não ser a nossa satisfação pessoal. Quando a gente não enxerga o que o outro está vivendo, quando a gente é pouco empático, e aí a gente acaba usando palavras que ferem, usando palavras completamente desnecessárias. Então a gente falou um pouquinho disso na primeira live. E hoje eu vou falar de um compromisso que particularmente é o meu preferido. Por que eu falo que é o meu preferido? Porque esse compromisso, ele é extremamente desafiador. Eu penso que se a gente conseguir esse segundo compromisso na nossa vida mais a miúde, se a gente entrar na atmosfera desse segundo compromisso, a gente vai, de fato, se aborrecer muito pouco, ou quase nada, com os outros, com a vida, o que quer que seja. Então, esse segundo compromisso diz assim: não leve nada para o pessoal. A gente podia ficar falando aqui, gente, sem brincadeira, horas. Isso aqui dá pano para manga. Dá aí para não sei quantas lives, só falar disso. Não leve nada para o pessoal. E ele começa logo no início, eu falei para vocês, ele começa logo no início com a seguinte frase, que eu acho que é um soco no estômago. Ele diz assim: você leva tudo para o pessoal porque concorda com o que está sendo dito. Aí você vai dizer: não, que isso? Mas em que ele está dizendo que você concorda? Porque quando uma pessoa fala uma coisa que de repente você não gosta, alguma coisa até que você gosta, você reage, você responde aquilo. Então você concorda com aquilo que está sendo dito. Você de alguma forma recebe integralmente aquilo que está sendo dito. Porque quando a gente não vê daquela forma, não enxerga daquela forma e entende que esse é um processo do outro, que é o outro que está no movimento, a partir dos seus próprios compromissos assumidos lá atrás,
quando ele foi se desenvolvendo, construindo sua própria personalidade, quando a gente entende que isso é do outro e não é nosso, o que vai me ferir? Eu até coloquei umas perguntas aqui, bem do coaching para nós. O que vai nos ferir se a gente entende que o outro age, fala, se comporta completamente para si mesmo? E aí entra essa questão que eu falo que a introdução talvez seja a coisa mais importante desse livro, porque a gente não enxerga o outro. Muitas vezes as pessoas estão falando conosco, agindo, se relacionando conosco, mas elas não estão nos vendo, elas estão apenas agindo, falando, sentindo e pensando dentro do próprio filtro de percepção, daquilo que introjetou e não do que é real, do outro como espelho. Então, quando a gente para pensar e não leve nada para o pessoal, é algo muito transformador. Porque, por exemplo, eu peço para você pensar hoje, alguém falou alguma coisa que você não gostou? Hoje, alguém falou alguma coisa que você gostou? Muito? Isso, não tenha dúvidas, tem a ver com aquela pessoa que falou e não com você. Tem uma coisa que a gente fala muito, eu falo muito isso em palestras, eu digo assim, aquilo que aconteceu, que o outro fez, não é contra você, na realidade é a favor do outro, mesmo que seja uma grande ofensa. O livro coloca, eu sempre coloquei dessa forma também, grandes extremos, como por exemplo, se uma pessoa vier e te agredir fisicamente, isso não é contra você. Aquela agressão está dentro do outro de tal forma que transborda e te toca, mas não é contra você. Agora, o quanto você recebe isso é seu. Existe uma historieta zen que é muito conhecida, talvez você conheça, muito conhecida, que fala que se você recebe um presente e você fica com ele, ótimo, você gostou desse presente. Mas se você recebe um presente que você não gosta, você fica com ele? A questão é que a gente fica. E muitas vezes, não sei se já aconteceu isso contigo, mas muitas vezes a gente fica remoendo situações de vida, dias, anos. Coisas que o outro falou, fica ali machucando, prejudicando a nossa vida, às vezes impedindo que a gente se solte, que a gente seja quem a gente é, porque a gente entende que aquilo realmente foi contra nós. Ou que aquilo nos dá a nossa medida. Quando eu não levo nada para o pessoal, a medida que me representa vem de mim, não vem mais do outro. Essa talvez seja a maior de todas as liberdades. Quando eu entendo que o outro realmente não dá a minha medida. E aí, eu acho que isso é tão grandioso, porque só assim, quando eu entendo o outro como algo separado daquilo que se passa dentro de mim e ao mesmo tempo unido pela nossa humanidade, quando eu entendo isso profundamente, meu coração dá mais espaço para a compaixão, dá mais espaço para o amor. E ele diz assim, que tudo isso em relação à questão da gente dar, né, dar ao outro esse peso, aquilo que o outro fala, aquilo que o outro traz, dar esse peso todo, tem a ver com uma coisa chamada importância pessoal. Veja bem, a gente não está falando aqui de amor próprio, a gente não está falando aqui de autoestima, a gente não está falando disso, a gente está falando de importância pessoal. Nessa importância pessoal, a gente presume, a gente pensa antes, a gente sugere à nossa própria mente antes que tudo se refere a nós. Então a pessoa às vezes está lá na esquina, esbravejando, ou então uma pessoa freia ou buzina muito alto e a gente se ofende. Por quê? Porque é como se aquilo fosse contra nós. O outro está lá buzinando porque, sei lá, encontrou um amigo na rua e resolveu buzinar. E a gente está achando que aquilo é para nos ofender. Quando as pessoas fazem coisas que, na realidade, nos desagradam. E veja bem, quando a gente fala não leva nada para o pessoal, se refere também àquilo que é lisonjeio, elogio, porque isso também alimenta a nossa vaidade. E também não é uma realidade. Quando o outro nos elogia, nos engrandece, ele está falando do quê? De algo muito bom que ele reconhece nele mesmo. Nós somos espelho, apesar dessa névoa que faz com que a gente não enxergue uns aos outros. Então, quando ele fala não leve nada para o pessoal, ele está falando também dessa importância pessoal, que a gente se dá. A gente fica muito chateado e responde de uma forma muito intensa com uma porção de coisas, porque a gente realmente acredita que aquilo se refere a nós. E isso é um grande engano,
Isso faz com que muitas relações se desfaçam. Amizades, relacionamentos amorosos se desfazem porque o que foi dito foi levado a ferro e fogo e foi levado como se aquilo fosse contra a pessoa. Como se aquilo dissesse de fato quem nós somos. Se alguém vem e fala que você é maravilhosa, é maravilhoso, o que você pensa? Que você é maravilhoso, maravilhosa? De onde está vindo essa informação de fato? Se alguém vem e diz que você é horroroso, horrorosa, de onde vem essa informação? De fato. Então, na realidade, o que define ou não define é a nossa recepção de tudo. Mas como a gente assumiu muitos compromissos, e muitas vezes negativos, porque foram aprendidos na cultura, seja o preconceito, seja uma série de coisas, a próprias vezes pessoas que cresceram em lares com muitas dificuldades financeiras, acabam assumindo o compromisso de ser menos diante dos outros. Esse compromisso de ser menos diante dos outros nos faz um mal terrível, porque a gente não consegue se colocar. E quando alguém chega, a gente está sempre entendendo que o outro se coloca mais do que nós. E isso nos ofende, nos diminui, nos faz mal. Então, talvez, no cerne de quase todos os nossos incômodos, nas relações, tenha a ideia distorcida da superimportância. A ideia distorcida de que aquilo é pessoal, de que aquilo que está sendo colocado, feito, falado, é pessoal, é contra mim. Você já pensou como seria daqui para frente sua vida se você de fato não levasse para o pessoal as coisas? Pensa aí numa coisa, já falei aqui, né? Pensa aí numa coisa que aconteceu hoje. Algum aborrecimento. Pode ter sido uma fila, pode ter sido um atendimento médico, pode ter sido, sei lá, alguma coisa que te aborreceu. Se você ficou aborrecido por muito tempo, de fato você levou isso para o pessoal. De fato você entendeu que aquilo que aconteceu, que não foi o ideal, que não foi aquela coisa boa que você gostaria que acontecesse, foi contra você. E na realidade não foi. Foi simplesmente a vida como a vida é. Ela não gira em torno das nossas necessidades, daquilo que a gente necessita e precisa. A vida gira no seu ritmo próprio, com as pessoas olhando para si mesmas. A questão da superimportância pessoal, eu digo super porque é super. Ele só fala de importância, ele fala de uma importância pessoal que a gente carrega dentro da gente. Que na realidade foi aprendida lá quando a gente era muito pequenininho. E eu penso que hoje as crianças são criadas ainda mais nesse foco de superimportância. São os reizinhos, os unicórnios, né? Esses seres completamente extraordinários. São as crianças de hoje. As rainhas, os reizinhos, as princesas, né? Que são tão fortalecidas pela família. E quando a gente é pequenininho, a gente realmente não tem a condição neuropsicológica de abstrair e entender que o outro é o outro. A gente no início mesmo da nossa existência, a gente não faz nenhuma distinção daquilo que somos nós e o que é a mamãe, por exemplo. É como se a mamãe fosse uma extensão de nós mesmos. E aos poucos a gente vai se diferenciando, vai construindo essa personalidade, mas na realidade a gente traz dentro da gente esse centro do mundo tão difícil de sair. E é esse centro do mundo que nos faz sofrer. Porque é como se tudo, mesmo que estivesse acontecendo lá em outro país, longe de nós, fosse contra nós. Fosse para o nosso mal, fosse para que a gente se sentisse mal. E não é. Então, isso está enraizado nessa infância espiritual, emocional, que muitas vezes não evolui. E nós trazemos para a nossa vida adulta, para a nossa vida de relação, muitas vezes para o casamento, para a relação com os nossos filhos, nós trazemos essa situação precária da criança, que é frágil diante da opinião dos outros, que realmente necessita do reconhecimento, da valoração que vem de fora. Como adultos, pelo menos teoricamente, a gente não deveria precisar daquilo que vem de fora como reconhecimento. A gente pode reconhecer a si mesmo. Essa é a grande aventura do autoconhecimento. Enxergar você com seus erros e acertos, com aquilo que você conseguiu e não conseguiu, e abraçar tudo a si mesmo. Abraçar de uma forma inteligente, entendendo que se todos aqui na Terra, na realidade, estão se desenvolvendo, evoluindo de alguma forma, na realidade, eu estou aqui também para aprender. Então eu não preciso sofrer tanto com a minha imperfeição.
Então ele vai falando dessa presunção, de achar que as coisas são todas voltadas para nós, dessa importância pessoal, e entendendo que isso está lá no começo de tudo. E aí o livro nesse capítulo que fala sobre o segundo compromisso tem uma coisa muito interessante, que se a gente estudar mais profundamente é bem complexa. Quando a gente pega, por exemplo, um paralelo com o estudo da consciência. Ele fala da mente. Ele fala do funcionamento da mente. Ele fala da visão tolteca da mente. Ele diz assim, a mente, na visão tolteca, ela vive em mais de uma dimensão. Ou seja, é como se na nossa mente tivesse vários momentos agindo juntos. Essa semana uma pessoa me perguntou sobre, mas se a gente está trabalhando a criança interior, isso que você fala da gente estar no aqui e agora, né, naquilo que a gente pratica no mindfulness, aquilo que você fala sobre estar naquele... Então, por que a gente vai lá no passado? Então, olha que interessante essa pergunta. Porque, na realidade, foi a Ana Maria que me fez, eu não sei se ela está aqui. Na realidade, gente, tudo é agora. E o passado existe agora, o futuro existe agora, porque existe na minha mente. Então a mente é esse fluxo infinito de muitas vozes dentro dela. Ele chama inclusive de mitote, aquilo que eu já até introduzi esse conceito na primeira live, mitote, essas milhares de vozes, essa babel dentro da nossa cabeça, falando coisas muitas vezes contraditórias. Quantas vezes na minha trajetória como psicoterapeuta eu encontrei pessoas realmente imbuídas do crescimento pessoal, mas ainda transitando na resistência em crescer. Como se as duas coisas contraditórias estivessem dentro delas. Quantas vezes a gente diz sim querendo dizer não, a gente diz não querendo dizer sim, e isso vem de onde? Muitas vezes dessas coisas confusas e da gente não ter abraçado completamente a nossa verdade. Aquilo que realmente faz vibrar o nosso coração. Então essa postura integrada do adulto, a gente ainda está na conquista dela. A gente muitas vezes vai para essa criança ferida, vai para essa criança centro do mundo, vai para essa criança saco sem fundo, que é bem o que eu falo, ou seja, que sempre quer mais e mais e mais, e muitas vezes isso nos faz sofrer. Porque nesse centro do mundo, nessa importância pessoal, tudo que o outro fala é para nós. E aí o que acontece? Eu fico dependente desse reconhecimento externo. Eu não tenho liberdade. Eu preciso dessa aprovação. Então, por exemplo, se aqui, nesse bate-papo que eu estou aqui com vocês, se alguém vem e faz uma crítica e fala que não foi bom e fala que não foi legal, eu vou poder ter a escolha, primeiro, de entender que aqui eu estou colocando o meu melhor. E também de entender, principalmente, que isso não se refere a mim. Não é pessoal. Então não leve nada para o pessoal, é uma grande aventura de transformação pessoal. É uma grande aventura de desenvolvimento pessoal. Porque, eu já falei, praticamente todas as vezes que a gente se aborrece com alguém, é porque a gente levou para o pessoal. Mesmo que a pessoa tenha falado um horror sobre nós, tenha diretamente nos ofendido com palavras, eu levo isso para o meu coração, se eu quiser. Postura é algo que está dentro do nosso coração que se expressa. Quando eu estou na postura do adulto, eu não dependo dessa aprovação externa. Uma criança depende porque é aquilo que a gente sempre coloca aqui nas palestras de uma forma geral, porque ela ainda está precisando se desenvolver, ela não depende só subjetivamente, ela depende objetivamente. A vida dela depende dos adultos à sua volta. Então uma criança não tem recursos para lidar com suas próprias dificuldades. Daí os traumas vividos na infância são tão complexos da gente trabalhar. Por quê? Porque esses traumas não tiveram nenhuma solução. É preciso que a gente entre em contato novamente com aquilo que feriu, com a dor, para que a gente possa curar, para que a gente possa transformar isso dentro de nós, para que a gente possa olhar para essa dor amorosamente, acolher essa dor, integrar essa dor e, como adultos, criar soluções para ela. Porque a criança não tem capacidade, não tem condições de fazer isso. E todos nós tivemos as nossas feridas. Não adianta a gente achar que não. Todo mundo teve uma ferida ou outra. Todo mundo teve uma dificuldade ou outra. Então não leve nada para o pessoal, é transformador.
E quando ele fala nada, gente, é nada mesmo. Então, você realmente olhar para as pessoas a partir de agora, mesmo que você deslize por algum momento, e no momento que a pessoa agir ou deixar de agir, falar ou deixar de falar alguma coisa, você entender que aquilo faz parte da vida daquela pessoa. É o coração daquela pessoa, é o momento daquela pessoa, não tem... Aí você pode dizer assim, nossa, Lana, mas aquela pessoa foi lá e puxou meu tapete. Aquela pessoa foi lá e desfez o meu negócio. Aquela pessoa foi lá e me traiu. Aquela pessoa foi lá e mentiu para mim. Então eu não vou levar nada disso pro pessoal? Não. Isso é do outro. Agora, você tem uma boa tarefa. Com isso que foi feito, dito, não dito, ou não feito, você tem que fazer. Se você entende que não foi contra você, que na realidade é um movimento do outro, nas suas próprias feridas, compromissos e dificuldades, por que continuar sofrendo com isso? Eu posso simplesmente olhar para isso e entender que as pessoas têm suas dificuldades, seus limites e suas próprias feridas. E é isso que guia a vida das pessoas. Claro que isso não significa que eu tenho que me submeter à presença dessas pessoas que me fazem mal. De jeito nenhum, não é isso que eu estou dizendo. Eu não tenho que me submeter à presença das pessoas que me fazem mal. Eu posso criar essa distância inteligente, favorável, aos dois. Mas eu posso simplesmente entender que, na realidade, aquilo que respingou em mim, que me atingiu de alguma forma, não precisa continuar atingindo, porque não foi pessoal. Só assim a gente tem a competência para ir abrindo o nosso coração para mais amor. Amor pelas pessoas de uma forma geral. E mais compaixão também. E ele vai seguindo, ele vai falando dessa mente, da natureza da mente, essa briga que fica dentro da nossa cabeça. Eu lembro já, eu já perdi a conta de quantas pessoas já vieram me dizer que passaram muito tempo remoendo aquilo que foi dito num determinado momento da vida. E na minha formação de constelação familiar, estou vendo a Carlinha aqui, ela vai lembrar. Na minha formação de constelação familiar, com o Ricardo Mendes, lá a gente teve um exercício muito interessante, num determinado módulo. A gente pensava numa frase que foi dita para nós, e aí vocês vão pensando aqui, vocês podem ir fazendo com vocês mesmos. A gente pensava numa frase que foi dita que nos machucou profundamente. Incrível, que eu creio que a maioria lá não teve dificuldade nenhuma de lembrar disso. A gente lembra coisa que fulano falou, que ciclano falou. Às vezes nem era uma pessoa de grande importância, mas aquilo na nossa vida, diretamente ligado a nós, mas aquilo fica ali machucando. E o exercício era a gente se colocar diante de um representante dessa pessoa, e esse representante falava essa frase para nós, e a gente então colocava de uma outra maneira uma resposta para essa frase. Isso foi transformador, porque muitas vezes a nossa resposta era de dor, era de sofrimento, era de você não poderia ter dito isso não poderia acontecer dessa forma, e aquilo só traz mais sofrimento. Mas quando a gente consegue responder desse lugar, onde a gente tem uma compreensão maior de que aquilo não é nosso, aquilo é do outro, a gente pode ficar mais livre dessa dor e pode fazer escolhas mais inteligentes para a nossa vida também. Então esse mitote, essa confusão de muitas vozes na cabeça, vai fazendo com que a gente realmente se distancie da gente mesmo. E a gente fica nessa criança mesmo, nessa criança ferida. Então, no processo terapêutico, na aventura do autoconhecimento, a gente fica perdido nessas confusões. A gente fica perdido, por exemplo, se a gente quer realmente mudar. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Ou a gente quer se manter nesse lugar aparentemente seguro, aparentemente vantajoso de permanecer no sofrimento. Quantas vezes eu trabalhei com pessoas que no fundo tiveram que se deparar com a realidade de que queriam ficar no sofrimento para que o outro, olha isso, gente, ficar no sofrimento para que o outro fosse o algoz e a própria pessoa fosse a vítima. E isso trazia um conforto absurdo. É absurdo pensar que isso pode ser um conforto, mas para algumas pessoas é. E só quando a gente toma consciência desse processo, dessas vozes dentro de nós, é que a gente tem condição de avançar um pouquinho na senda do autodesenvolvimento.
Ele fala também de inventário dos compromissos, que é importante a gente fazer um pouco do inventário dos compromissos. Isso é uma trilha de autoconhecimento. A gente começar a pensar nos compromissos que a gente assumiu na vida. Quais foram os compromissos que a gente assumiu que na realidade não nos tornaram mais felizes, nem mais livres, nem mais amorosos conosco, nem com os outros? Quando você era lá, pequenininho, o que você foi desenvolvendo a seu respeito? Quais as ideias que você construiu sobre você? Porque isso está determinando o seu destino, está determinando a sua vida, as suas relações. Se lá no começo você estabeleceu o compromisso, por exemplo, de ser menor, ou de ser pior do que os outros, entendendo que existem pessoas melhores e pessoas piores, como está a tua vida hoje? Se eu me entendo como pior diante das pessoas, se eu não me entendo como capaz de me realizar, como está a minha vida? Então, esse inventário de compromissos, eu começar a entender os compromissos que eu assumi ao longo da vida. Por exemplo, pessoas que acreditam que todas as pessoas à sua volta são dignas de desconfiança. Pessoas que não confiam. Provavelmente isso foi um compromisso muito lá atrás, que veio da própria ferida pessoal, da própria ferida da infância, que tornou, às vezes até através, via um ambiente familiar desestruturado, tornou essa pessoa uma pessoa insegura, uma pessoa sempre muito precavida, que não se entrega, que não se abre para o amor. E isso faz com que? Faz com que a gente se distancie da felicidade. Porque o amor é o que nos torna mais felizes. Invariavelmente, não tem outra palavra para isso. É amando que a gente desenvolve essa competência de estar bem consigo e com o outro. Então, ele vai dizendo que, né, nesse inventário de compromisso, quando a gente começa, a gente vai percebendo que muitas pessoas têm o vício de sofrer. Ele usa uma frase assim: o vício de sofrer é um compromisso assumido. Como se a gente não pudesse ser feliz com o que a gente tem. Não sei se vocês já conheceram pessoas assim. Já perceberam que tem gente que está sempre reclamando? Nada tá bom. Começa um trabalho novo, não tá bom. Compra um carro novo, não tá bom. Conhece uma pessoa que não conhecia antes, também não gostei. E a pessoa não percebe que ela está viciada na queixa. Tem aquela frase do Ricardo que eu acho ótima: por trás de toda queixa tem um pedido. Então, na realidade, é uma criança pidona, uma criança pedindo sempre alguma coisa e que nunca é atendida. E para quem as crianças pedem? Para os pais. Então, muitas vezes, nós arrastamos essa ideia de que tudo é pessoal, porque nós estamos ainda, de alguma forma, nesse sonho distorcido da vida, olhando para os nossos pais e acreditando que eles não nos deram o suficiente para que a gente pudesse ser feliz. E aí a gente sai pela vida viciado em sofrer, cheio de compromissos que comprometem a nossa felicidade. A gente, por exemplo, estabelece o compromisso de que a gente não é bonito o suficiente, não é bom o suficiente, não agrada aos outros. Isso é devastador. Porque, na realidade, eu posso até não agradar todo mundo. E ninguém agrada todo mundo. Mas, com certeza, eu tenho algo bom. Eu posso construir esse algo bom dentro de mim. Mas esse compromisso que eu assumo, que me faz sofrer, esse vício de me pensar menos, ou me pensar pior, ou me pensar errado, ou me pensar feio, esse vício destrói a minha relação na vida. E faz com que eu realmente vá levando a vida triste, ou com muita tendência à depressão, com muita tendência à negatividade, sem enxergar quem eu realmente sou. Ainda dependendo da aprovação externa, do reconhecimento dos outros, para me sentir um pouquinho melhor. E aí, quando eu sou aplaudido, quando eu sou reconhecido, aí, ok, estou bem. Agora, quando isso não acontece, eu estou mal. Então, na realidade, eu me torno um barquinho à deriva, batendo para lá, batendo para cá, sem assumir o leme dessa embarcação, sem ter a direção da minha própria vida. E não tem como a gente ser feliz assim. Não tem como ser feliz assim. E aí eu separei uma frase. Ele está falando comigo muito bom, né? Ele fala que todo mundo mente. E aí eu gosto de traçar o paralelo com as redes, né, sociais. Eu acho tão engraçado, gente. Até os filtros estão a serviço da mentira, né?
Não estou aqui criticando, não. Tem gente que adora usar filtro, eu acho ótimo, pode usar, não tem problema não. Mas tudo, se a gente parar para pensar, é uma maquiagem infinita de quem nós somos. Como se a gente precisasse. Como se a gente precisasse ter uma aparência, uma condição, uma situação, uma foto de nós mesmos diferente. Para que a gente pudesse receber o aplauso dos outros. Para que a gente tivesse um coraçãozinho ali, tivesse um like, que tornasse a nossa vida significativa. Então as pessoas mentem. Se as pessoas mentem, imagina o que elas falam para nós. E veja bem, aqui não é uma crítica no sentido de que, olha como as pessoas são horrorosas. Não. Olha como a nossa condição de consciência ainda é precária. Olha como a gente ainda está limitado em relação ao que é real. Como a gente ainda está limitado em relação ao que é o amor. Como a gente está sendo guiado pelo medo e não pelo amor. Isso acontece todos os dias na nossa vida. E aí eu separei uma frase que agora eu vou falar para vocês, porque eu achei espetacular. Ele vai dizendo assim, que quando a gente realmente enxerga, eu estou parafraseando, tá, gente? As pessoas como elas são, sem levar para o lado pessoal, a gente nunca pode ser ferido. Nem pelo que elas falam, nem pelo que elas fazem. Não tem como a gente ser ferido se isso não é para mim, nem contra mim. E ele diz mais, mesmo que os outros mintam para você, não há problema. Estão mentindo porque têm medo. Tem medo que você descubra que eles não são perfeitos. Isso é tão bonito. Aí eu paro de olhar para o outro como um algoz, eu paro de olhar para o outro como vilão, para as pessoas, para as minhas relações, para o mundo, para tudo que acontece, como vilões que me atacam, que me fazem mal, que definem a minha vida, que determinam que não é para eu ser feliz, não é para eu ter paz. Eu paro de fazer isso. E aí eu começo a olhar para tudo com um pouquinho mais de compaixão. Entendendo que, na realidade, se as pessoas não estão me oferecendo aquilo que favorece, aquilo que é bom, que faz um calorzinho no meu coração, é porque elas também não estão tendo isso dentro delas. As pessoas só dão o que elas têm, não é mesmo? Agora, imagina a gente pensar que não é pessoal. Agora o desafio é grande, gente. Ele não fala isso no livro, não. Eu que estou provocando vocês aqui. Imagina a gente pensar que nada na nossa relação com o papai, na nossa relação com a mamãe, foi pessoal. Imagina a reviravolta que isso dá aqui dentro de nós. Se nós tivemos irmãos e sentimos que teve diferença no tratamento nosso e dos nossos irmãos. Se nossos pais trabalharam muito ou trabalharam de nada. Se nossos pais nos agrediram. Se nossos pais falaram que a gente não era bom o suficiente. Se nada disso foi pessoal. Se nada daquilo que os nossos irmãos também falaram ou agiram conosco foi pessoal, quem serei eu agora? Como que eu vou levar a minha vida, tocar as minhas queixas a partir de agora? Se nada foi pessoal, se aquele casamento que durou sei lá quantos anos e depois terminou de uma forma trágica, ou aquele casamento que foi sempre muito doído, difícil, aquela relação no trabalho, aquela amizade, seja lá o que for, se nada daquilo que a pessoa fez ou falou foi pessoal, como eu fico agora? O que eu levo comigo? O que eu escolho alimentar no meu coração? Eu não sei você, mas isso dá uma reviravolta aqui dentro de mim. Porque eu não tenho mais como carregar mágoa. Eu não tenho mais como carregar um ressentimento no meu coração se aquilo não foi para mim. Se aquilo nada mais foi do que um transbordamento que o outro não foi capaz de segurar. Que era tudo que ele sentia com ele mesmo. Então aquela história que o Robert Rappel, o filósofo holandês, fala é incrível, que a gente vive entre se sentir culpado e culpabilizar o outro. A hostilidade para com o outro e a culpa com relação a si mesmo. Como se a gente vivesse essa dicotomia. De onde vem isso? Vem do medo de não ser amado. Então quando o outro ataca, faz as coisas que não são legais, puxa o nosso tapete, o que quer que seja que pare na sua cabeça, ou até nos despreza e nos rejeita, na realidade, não tem a ver conosco. Isso não é pessoal. Isso tem a ver com o outro. E quando a gente vai devolvendo, eu tenho até um exercício lá no YouTube que eu vou colocando isso, vai colocando como se imaginássemos pedras que a gente vai entregando para
para um ser de luz que vai fazer essas pedras evaporarem, cada uma dessas dores, cada um desse ressentimento, a gente vai deixando, caramba, como que a nossa vida fica leve, boa. Eu me sinto o quê? Uma pessoa boa, porque não é nada contra mim. E não é nada por minha causa também. Eu não tenho essa importância pessoal de que a pessoa está fazendo aquilo, talvez na culpa, porque eu fiz alguma coisa horrorosa e eu estou... Não é nada disso. É mais simples. Então, essa importância pessoal ela é a base de um egoísmo terrível, que faz muitas vezes que as pessoas sejam maldosas com as outras. Eu sempre digo assim, não tem maldade, tem egoísmo. O egoísmo é o cerne de todo mal. É quando a gente realmente não enxerga o outro. Tá, então eu, esse ser iluminado, não vou ser vítima, não vou viver, não vou nem usar a palavra vítima, que não cabe aqui. Eu não vou experimentar egoísmo nas minhas relações? Claro que vou, porque é uma condição terrestre. É a dimensão da Terra. A Terra está presa em muito egoísmo, basta ver o que está acontecendo. Eu gosto muito de ver o tamanho da ajuda humanitária que existe. Quando aconteceu a grande tragédia em Petrópolis, houve um movimento incrível em muitos lugares do país. Então eu vejo que existe isso também, mas ainda estamos muito presos no egoísmo. E é egoísmo pensar que aquilo que o outro fez foi para me atingir. Porque eu estou me dando uma importância muito grande nesse momento. Muito grande. E aí, se nada é pessoal, eu coloquei aqui umas perguntas para vocês. Vocês dormirem com elas e girando aí dentro de vocês. Porque as perguntas conversam com o nosso inconsciente. Daí elas terem tanta força, por exemplo, no processo de coaching. Se nada é pessoal, o que eu vou sentir se me atacarem com palavras? Se nada é pessoal, o que eu vou sentir ou pensar se falham comigo, me desprezam ou me rejeitam? Eu vou achar que eu sou uma pessoa horrorosa, desprezível e rejeitável? Ou eu vou entender que isso é o movimento todo? Muita dor seria evitada se a gente praticar esse compromisso. Se a gente entender intimamente que nada é pessoal. Se uma pessoa que bateu a porta quando entrou dentro de casa, não é contra nós. Se a pessoa elevou a voz, não é contra nós. Se houve algum problema no banco, não é contra nós. Se o atendente na farmácia passou outra pessoa na frente, e isso não é contra nós, por que eu vou me aborrecer? Se isso não é contra mim, por que eu vou me aborrecer? Então esse compromisso é uma profunda conquista de liberdade. Se você começar a praticar, você vai sentir uma mudança na sua vida. Hoje à noite, ou amanhã, quando você estiver com alguém, se alguém falar alguma coisa, se alguma coisa der errado, e isso não for para te atingir. Se isso não, você não é ali o centro dessa situação, o que você vai sentir? O que você vai pensar? A seu respeito, a respeito dos outros? Talvez no teu coração tenha mais amor. Talvez tenha mais compaixão. Então, gente, está aí esse segundo compromisso para vocês. Eu convido vocês agora para um exercício. Se vocês toparem, eu acho que vocês vão ter algum ganho. Vou pedir para vocês tomarem uma postura, né, coluna ereta. Se você estiver assistindo deitado, fica sentado um pouquinho, se der, né? Respira fundo, fecha os olhos. Respira fundo. Entre em contato com os teus sentimentos, com o teu corpo, com a tua respiração. Procura relaxar a musculatura das costas. Respirar profundo, tranquilamente. Sentir você, com muito amor, sentir você. E assim, de olhos fechados, eu vou pedir para você imaginar uma pessoa que você entendeu em algum momento da sua vida que te feriu. Não precisa ser nada muito grande, não, porque senão você pode até aqui ficar muito emocionado, chateado. A ideia não é essa, é apenas um exercício. Imagine uma pessoa que talvez tenha falado alguma coisa, ou feito alguma coisa que te aborreceu e ainda te causa algum incômodo. Imagine que essa pessoa está à sua frente.
E aí você pode dizer em voz alta, você está aí sozinho, ou dizer mentalmente para essa pessoa. Dizer assim: agora eu sei. Só agora eu sei que não foi pessoal. Que não foi contra mim. Experimenta dizer isso. Veja o que o seu corpo sente, o que o seu coração sente. Veja o que muda dentro de você. Só agora eu sei que não foi pessoal. Que não foi contra mim. Respira fundo. Sente os efeitos disso. Isso é uma tomada de consciência que pode mudar a tua vida. Porque um coração cheio de amor não sofre. E aí vai voltando, percebendo a sua respiração, sentindo o seu corpo e abrindo os olhos. Abrindo os olhos para ouvir a última frase desse capítulo, desse compromisso, que eu vou dizer aqui sem parafrasear, exatamente como o Dom Miguel escreveu, que eu achei uma linda poesia. Ele diz assim: se você mantém esse compromisso de que nada é pessoal, pode dizer: eu amo você sem medo do ridículo. Aprende a dizer o que precisa. Pode dizer sim e pode dizer não. Sem culpa, sem julgar. Pode escolher seguir sempre seu coração. Então, estará no meio do inferno e será capaz de viver paz e felicidade. Imerso em seu estado de graça, o inferno não será capaz de afetá-lo. Então essa é a chave. Se você praticar alguma coisa muito grande, vai mudar na sua vida. Quando você entende que na realidade nada é pessoal. Muito obrigada a vocês que estiveram comigo até aqui. Eu espero que vocês estejam comigo na terceira live, onde eu vou falar do terceiro compromisso. E a gente vai seguindo e aprendendo um pouquinho com essa cultura tolteca, que na realidade eu penso que ela é muito prática. É muito do nosso dia a dia. Se você levar para cada dia, para cada momento, alguma coisa transforma. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Eu espero que vocês voltem, tá bom? Um beijo. Aqui, eu queria deixar aqui um convite. Sábado, às 4h30 da tarde, no Clube dos Funcionários, eu vou estar realizando um workshop de constelação familiar. Você será muito bem-vindo se topar. As inscrições são feitas antecipadamente. Aí no meu Instagram tem o telefone, o meu e o da Fernanda, que está me ajudando com as inscrições. Vocês podem entrar em contato com a gente e fazer a inscrição por lá. Eu vou ficar muito feliz. Constelação familiar é também uma grande mudança na nossa ótica daquilo que vai dentro de nós, daquilo que gera muitas vezes as situações da nossa vida. Então, se você não conhece a constelação familiar, está aí uma grande oportunidade nesse encontro que vai acontecer no sábado. Muito obrigada, beijo em todos vocês.